Outra pergunta que eles fazem é, fala um defeito e uma qualidade sua, né? Por isso que eu falei, antes de você chegar nessa pergunta, talvez é bom você já mesmo autodeclarar. Porque, assim, uma coisa que o entrevistador mais gosta de ter é quando a conversa flui de maneira que ele não tenha que fazer as perguntas que ele queria fazer. Então, ele tem um checkzinho lá de defeito e qualidade. Se ele está prestando atenção, ele não vai fazer, né? Se você já fez o negócio, ela já dá um checkzinho ali e já matou a pergunta. Ou seja, você conseguiu cumprir uma missão que ela se autossetou sem que ela precisasse falar. Então, já é um check, um ponto para você nessa entrevista. É isso aí. Quando fala um defeito, né, não vai falar assim, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou um preguiçoso. Não vai falar isso. Eu sou preguiçoso. A menos que você seja capaz de defender muito bem por que você é está declarando isso. Ou a posição precisa que você fique dormindo o dia inteiro, né? Aí talvez seja uma posição boa, mas por que fala um defeito seu? Eu sou extremamente, eu não sou muito organizado. Aí você tem que trabalhar numa área que a organização é impecável. Você trabalha com 5S na empresa. Pô, eu sou desorganizado. E vai ter que trabalhar com 5S e acho que não vai rolar, né? Você concorda que uma outra recomendação, por exemplo, seria, se te perguntarem um defeito, você focar em um defeito técnico e não um defeito de habilidade pessoal? Sim, legal isso. Né? É isso Porque aí. o defeito técnico você pode corrigir muito mais fácil. Eu faço um curso e eu aprendo. Isso. Agora, eu não sei dizer não. Aí que tá. Quando você tem. Isso que o Geiger está falando é muito importante, porque quando você tem não um defeito técnico, mas uma oportunidade, né? Que oportunidade técnica, assim, né? Algum conhecimento que você não tem. Por exemplo, um básico. Eu não sei mexer no Excel, por exemplo. Você faz um curso, um treinamento, vê um vídeo e tudo mais, você chega lá. Né? No Excel. Você consegue chegar. Outra coisa é assim, eu não consigo trabalhar com pessoas que têm opinião política diferente da minha. Nossa, totalmente. Ou eu não consigo... Ainda mais esse ano, hein, gente? Pelo amor de Deus. Assuntos proibidos. Entrevista é laica. A entrevista não deve entrar em assuntos sobre política, pelo amor de Deus. Não seja essa pessoa. Até porque, assim, em teoria, para começar, uma companhia é diversa. O entrevistador não. Então pode ser que o entrevistador, por mais que não devesse também ser um bom entrevistador se ele entrar em perguntas desse sentido, mas ele pode ter uma visão diferente do que a companhia representa. Aí é um erro da companhia, sim, mas não joga esse risco. Não deixa o risco para a companhia, não. Não entre nesse assunto. Porque quando você fala de uma oportunidade comportamental, você tem que ter um trabalho de autoconhecimento muito maior. Um acompanhamento, às vezes, né? Um coaching, né? Dependendo, um psiquiatra. Né? Então, assim, é verdade. Eu tenho uma irritabilidade muito grande, eu não consigo ver coisa errada, eu grito com as pessoas. Eu tenho um case que é interessante para falar, e olha só que interessante, eu vou usar a política para responder a esse ponto. Eu achei muito interessante, eu tenho visto recentemente um pouco sobre matérias políticas, né? Até porque o Flow tem como intenção conversar com os presidenciáveis, obviamente. A gente é uma organização plural, então a gente quer dialogar com todo mundo. E eu achei muito interessante que perguntaram pro Ciro sobre o aborto. O Ciro esteve no Flow recentemente e perguntaram sobre o aborto. Eu achei uma das respostas mais inteligentes que eu já vi de um presidenciável sobre o tema. E ele fugiu do tema, mas fugiu com um approach que eu concordo. Então, se você vai fazer alguma entrevista em relação à política, faça algo parecido com isso. Que ele fez o quê? Ele falou o seguinte: esse é um debate que é quase que relevante para esse processo de escolha de um candidato à presidência. Por quê? O tema do aborto mexe com temas tão viscerais e polarizados, né, sobre a minha relação com a religião, a minha relação com a ciência, a minha relação com a condição humana. E tudo que você falar sobre esse tema vai ser usado só contra você, vão estressar esse ponto durante essa época de eleição, e depois, durante 4 anos, ninguém mais fala sobre isso. É isso. Então, assim, acho que a gente tem que ser cuidadoso com essa questão, entender os diferentes cenários que existem no Brasil. Abrir debate, mas garantir que o mínimo seja feito como hoje já existe algumas soluções
garantidas por lei. Sabonetou e foi. É isso aí. Mas sabonetou e foi falando elegante, que não tem certo e errado, e é difícil mesmo. Porque senão fica naquela caixinha assim, então você é isso, então você é aquilo. Então, não entre nessa relação numa entrevista. A não ser que você esteja fazendo entrevista numa clínica. Mas sim. Vamos para a parte séria. Se alguém te perguntar sobre algo sobre política, tente ser brando com a realidade, que é o que eu acredito. Eu não controlo qual vai ser o candidato que vai ser eleito. Não controlo. Isso é um fato. Então, por que eu tenho que discutir isso sobre num processo de entrevista de emprego? Independente de quem ganhar a eleição, eu vou trabalhar para a empresa fazer o melhor que ela pode fazer. Então, acho que basicamente é isso. Então, óbvio, se alguém tem alguma restrição ou algo que você acredita que vai ser um limitador para o seu trabalho, declare, até explore isso. Por exemplo, cara, eu não trabalho, por exemplo, apesar de não concordar, talvez? Não concordar, por exemplo, ou já ter tido experiências anteriores ou processo de entrevista, eu hoje não trabalharia numa indústria de fumo, por exemplo, de tabaco. Não trabalharia. Por opção. Se eles te pagassem 1 milhão... Acho que não. Porque não é o que o meu propósito quer, onde eu quero alocar o meu propósito, os meus dias trabalhando. É só por isso. Mas eu sou contra? Não, lógico que não. Não. Bem pelo contrário, né? Exato.